É engraçadíssimo. Essa meninadinha é ótima, né? Mas enfim, então, mas você vê que a tradição fica, né? Vai indo, tá certo? Pro bem ou pro mal, com acerto ou com erro, né? A tradição permanece. Sendo o desenvolvimento, a decadência permanece, tá certo? Mas enfim, então ele funda um círculo dominical que ele pretende que seja radicalmente pacifista. Quem é pacifista na Hungria, em Budapeste, e pertence à classe dominante, ou pelo menos, né, aos setores ligados à classe dominante, que não tem que trabalhar no campo ou na fábrica 8 horas por dia, tá certo? São os artistas, né, os caras que trabalham em teatro, os poetas, os boêmios, tá certo? Que é tudo que ele não é. Então, a vida dele começa a ficar muito maluca. E as cartas que ele troca nesse momento, ele está muito amigo do Bloch nesse momento, umas cartas que trocam com o Bloch, que eles discutem, que vão fazer na vida, etc. É muito curioso desse processo de transição, tanto pessoal quanto teórico, quanto ideológico, né, do campo hegeliano, kantiano, hegeliano, é uma confusão na cabeça dele, do que ele pensa, né, do que ele faz, do que ele vive, da vida cotidiana. É uma coisa muito contraditória o momento que ele está vivendo, né? Imagina, deve ter sido uma crise difícil de ser administrada. E aí, nesse processo todo, ele conhece o primeiro grande amor da vida dele. Fica completamente apaixonado. E esse amor dura um ano e meio e se transforma numa tragédia. A menina é uma poetisa, ela se suicida no Danúbio, pula de uma ponte no Danúbio, tá certo? Num lugar em que o Danúbio tem 1,5 metro de fundura. Então, se colocar o pé no chão, você não vai afogar, tá certo? É uma loucura, é uma tragédia, né? Uma coisa que o abate profundamente, ele fica numa tristeza profunda, né? E, enfim, o que é a vida, como é que as coisas são, tá certo? É uma coisa, né? E volta a se lembrar de Kierkegaard, volta a se lembrar, tá certo? Do romantismo alemão da primeira metade do século XIX, e aquilo, né? E nesse processo ele faz uma transição, vai estudando Marx, mas vai se tornando cada vez mais marxista, mas o marxismo é ele com um livro, percebe? Ele nunca tinha feito uma greve estudantil, nunca tinha participado de uma passeata, tá certo? Aí tem um texto dele que chama Meu Caminho para Marx, já foi publicado no Brasil muitas vezes, mas é um texto muito legal, que ele vai contando com o que ele foi lendo até chegar no Marx, é muito legal, tá certo? E fizeram uma caricatura que é assim, o Lukács, você sabe, tem o narigão, né? Aquela coisa assim, o Lukács, ele vai andando uma pilha de livros, lá em cima tá o Capital, tá certo? É isso, a trajetória dele é uma trajetória inteirinha livresca, inteirinha, sem nenhuma experiência de luta real, concreta, tá certo? Luta de classes era uma categoria de fato teórica para ele, né? Não era uma coisa... quem sabia como ele tinha participado, né? E ele então aí vai se transformando cada vez mais, vai se convencendo de que de fato o capitalismo é a alienação extrema da humanidade, tá certo? Uma concepção muito próxima do hegelianismo, que significa que de fato, né, as contradições que o capitalismo gera levaria automaticamente ao socialismo, tal como as contradições da sociedade feudal levou de uma certa forma automática e necessária ao capitalismo. Então uma coisa muito misturada na cabeça dele, não é uma coisa clara, tá certo? Tem uma mistura de Marx e Hegel, que é uma mistura muito complicada hoje para a gente entender, mas naquela época para ele operar, tá certo? Mas o fato é que ele vai se transformando cada vez mais, e quando eclode a Revolução Russa em 17, e o Lenin, lembra, a primeira proclamação internacional do governo bolchevique, que toma o poder em novembro e tal, a primeira manifestação é a conclamação para os soldados, marinheiros, né, e do mundo inteiro, para pegar suas armas e voltar suas armas contra a burguesia e fazer a Internacional Comunista, de fato, a paz eterna, tá certo? A paz perpétua do Kant, na cabeça do Lukács. Então veja, ele olha para o Lenin, ele enxerga no Lenin, veja, tudo que ele imaginava que era a encarnação da tendência histórica. Ora, Hegel, a encarnação da tendência histórica passa por aí, ó, é assim que vai ser. E ele vira bolchevique, tá certo? Vendo Lenin, né? Então, se funda naquele processo, depois, lembra daquele processo 17, 18, 19, você tem a fundação de partidos comunistas no mundo inteiro, se funda também na Hungria, e o Lukács tem até a carteirinha 49, 50 do Partido Comunista Húngaro, tá certo? E aí começa uma fase muito curiosa da vida dele.
Porque ele não tinha, pra vocês terem uma ideia, como era a vida dele em Budapeste, ele não pegava em dinheiro, ele não tinha uma carteira com dinheiro em Budapeste. Ele ia no restaurante, comia, assinava a nota, o cara mandava a nota pro pai no banco, o pai pagava. Ele queria um terno, né? Ele entrava no alfaiate, olha, esse terno, não sei o que, essa camisa, barará, assinava a nota. Ele não tinha ideia como operar a vida, né? Então ele começa a ir para a reunião, tá certo? Para a reunião do Partido Comunista da Hungria, com sapato de cromo alemão, terno, não sei das quantas, gravatas de seda, não sei da onde, anel, não sei das quantas, se assinando Von Lukács, tá certo? Ele era nobre, tá certo? Chegava lá um bando de sindicalista miserável, uma classe operária pobre, sem nenhuma tradição de luta importante, né? Então ele era, assim, dizer que era patinho feio é pouco, tá certo? O que esse babaca tá fazendo aqui, tá certo? E falava no linguajar, quem que entendia o que aquele cara dizia, tá certo? Porque, né, imagina, né, uma coisa, mas ele está completamente dedicado. Você não tem militante mais dedicado que ele, tá certo? 24 horas por dia agora é construir o partido, construir a revolução, tomar o poder, liberar a humanidade da opressão do capital e vai daí para frente, tá certo? Capaz para diabo, inteligente para dedé, uma baita cultura, conhece o capital certamente melhor do que todo mundo que está naquela reunião, então ele é capaz de fundamentar com citações do Marx por que a revolução veio e como é que vai ser, tá certo? E o resultado disso é que aquilo fica uma figura estranha, não tem como mandar o cara para fora do partido, mas o que você vai fazer com um cara desse, tá certo? E então fica uma situação, né? O partido obviamente não cresce, tá certo? Não tem um espaço social na Hungria para crescer um partido comunista, tá certo? Ainda mais de corte no caxiano, tá certo? Mais difícil ainda. E o resultado disso é que quando eclode, em 18, quando termina a Primeira Guerra Mundial, eclode uma rebelião de camponeses, trabalhadores, classe média, não organizada pelo Partido Comunista, certo? Mas eclode uma rebelião para valer, uma revolução para valer, derruba o governo conservador, pró-Alemanha, pró-Áustria-Hungria, certo? Quando isso cai, o único partido que pode tomar o poder, pode assumir o poder, é o Partido Comunista. E o Lukács se transforma em ministro da Cultura, né, em comissário da Cultura, tá certo? Daquele governo. Veja, é a primeira experiência política séria que o Lukács vai ter, tá certo? E o que ele faz é uma coisa interessantíssima. A República Soviética da Hungria dura 90 dias, uma coisa um pouquinho mais que a Comuna de Paris, não é muito mais do que isso. E ele monta, então, como ministro da Cultura, ele monta um projeto de educação que é genial. Tá certo? Os menininhos desde 7 anos de idade vão estudar os clássicos gregos, vão, tá certo? Ele faz um decreto dizendo que todas as obras de arte de importância para a humanidade pertencem ao povo húngaro, independente da casa de quem... E ele sabia na casa de todo mundo onde é que tem um quadro do Monet, onde é que tem um quadro do Van Gogh. Ele conhecia todo mundo, ele frequentava a casa dessa nobreza, tá certo? Então ele monta em Budapeste uma exposição com o que de melhor existe de obras de arte em Budapeste, tá certo? E aí ele providencia ônibus, vai nas fábricas, faz as fábricas pararem de trabalhar naquele dia, pega os trabalhadores, leva para o museu e dá um curso de arte para os meninos. Ó, pessoal, a arte começa assim, barará, tá certo? Tem relatos de operários contando que é engraçadíssimo. Nossa, chegou uma mofadinha hoje aqui, levou a gente acho que não entendi que no final do dia estava todo mundo emocionado, com o olho rolado de lágrimas, que coisa linda que são os museus, e tem um quadro que me apaixonou, né? Ele faz a mesma coisa com música, ele pega o Teatro Municipal lá da Hungria, é pequenininho, mas é lindo, é lindo. Metade do nosso, mas lindo, né? Então ele lota aquilo de operário e faz apresentar e vai, tá certo? Então foi uma coisa, para ele, uma experiência muito impactante, foi uma coisa, mas veja, que durou semanas, tá certo? Num período em que a Hungria estava sendo invadida, a contra-revolução estava se levantando, então você tem um processo de guerra o tempo inteiro. O que de mais importante estava acontecendo era no campo de batalha. Quando a coisa fica realmente feia, tá certo? E faltam poucas semanas para cair a República Soviética, o Lukács se torna voluntário para ser comissário político na frente de combate mais perigosa que tem. E ele vai, então, para a trincheira para tentar organizar politicamente, né, garantir que os soldados iam de fato defender o futuro da humanidade, tá certo? E os relatos que tem uma coisa maluca, tá tendo tiroteio, ele sobe na beira da trincheira com sapatos de cromo alemão, terno, não sei das coisas, tá certo? Fica andando dizendo, camaradas, a luta, né? E combate,
tá certo? E tem um episódio que vai ser importante depois na vida dele, que isso vai, até hoje eles relembram, né? Que tem, nesse momento, tem uma parte da frente que foge em debandada, ele pega um destacamento da retaguarda, cerca os soldados e fuzila 8 soldados, tá certo? Na hora. Você encosta lá e fuzila como desertores e obriga os outros a voltar para a frente de combate. Obviamente tem um peso, tá certo? Não é uma coisa simples de ser feito, né? Com isso ele consegue garantir que naquele dia eles não recuam, mas 2 dias depois eles tinham perdido completamente a posição, que de fato era indefensável. Isso vai fazer com que, quando cai a República Soviética, o governo contra-revolucionário que vem condena Lukács à morte pelo assassinato de 8 húngaros, tá certo? E aí ele tem que viver clandestino, não só porque ele é comunista, mas ele tem que viver clandestino porque ele está condenado à morte, né? E essa condenação à morte vai pesar na vida dele até quando após a Segunda Guerra Mundial o Exército Vermelho ocupa a Hungria, e aí ele pode voltar para a Hungria, mas enquanto isso não acontece, ele volta para a Hungria clandestino algumas vezes, mas clandestino, porque se fosse preso, né, tinha uma sentença de morte em cima da cabeça dele. Quando o pai dele morre, no final dos anos 20, quando o pai dele morre, o Lukács, a parte da fortuna que era para ficar para o Lukács, fica para os 2 irmãos, para a Misha e para o irmão dele. Porque se ficasse no nome dele, o Estado húngaro se apropriaria, né? E isso dá um rolo na família, porque depois nenhum dos dois não parte da riqueza do Lukács. O Lukács também vai viver a vida de comunista no final da vida e tal, mas tem um certo quiprocó na família Lukács que vai se dar depois disso, tá certo? Que eu conheço muito mal, mas tem, tá certo? Tem uma certa raiva que ficou nos herdeiros. Veja, nesse momento, né, você tem a derrota da República Soviética e você tem um embate. Você fala Terceira Internacional, vocês lembram o que é? Lembra que em 19, né, para fazer a Revolução Mundial, os bolcheviques criam a Terceira Internacional porque a Segunda tinha aderido aos projetos, tinham apoiado as suas burguesias na Primeira Guerra Mundial, então se cria a Terceira Internacional, e no seio da Terceira Internacional e no seio do Partido Comunista Húngaro, abre-se um debate acerca do que vai acontecer nos anos seguintes. Você tem basicamente 2 posições. Tem uma posição que diz, olha, o final da guerra é o início da Revolução Proletária Mundial. A Alemanha vai se levantar, a França vai se levantar, e a gente vai ter um processo revolucionário que vai se iniciar por aí. O processo revolucionário mundial que vai se iniciar por aí. Essa era a posição inicial do Lenin, do Trotsky, da Kollontai, tá certo? Do Lunacharsky, do Preobrazhensky, dos principais líderes bolcheviques, do Zinoviev, do Kamenev. E você tem uma outra facção que vai dizer, pera, não é bem assim, a Revolução Europeia não está tão madura assim, pode ser que não aconteça, e o capitalismo vai sair deste processo de guerra com um processo de desenvolvimento econômico muito acelerado, porque muita coisa foi destruída, então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a Revolução não vai vir agora. Então o que nós temos que fazer é organizar uma frente, tá certo? Não para fazer a Revolução, mas para defender as conquistas até aqui, para evitar que os governos mais reacionários tomem o poder, algo nesse sentido. E essa discussão, ela vai se arrastar, veja, desde o início, desde os primeiros anos, 18, 19, pós Primeira Guerra Mundial, até 1926, são 7, 8 anos de debate, que a Terceira Internacional oscila, tá certo? E o Partido Comunista Húngaro junto oscila. E a grande divergência é fundamentalmente no Partido Comunista Húngaro, entre o Lukács e o Béla Kun. O Béla Kun é mais alinhado às posições da Terceira Internacional, então na medida que a Terceira Internacional fala, olha, uma ofensiva agora, ou uma política de frente agora, uma ofensiva agora, o Béla Kun vai mais ou menos seguindo, tá certo? Mais proximamente, e o Lukács tem uma posição mais fixa. Nós temos que fazer uma política de frente, não é hora de ofensiva agora. E o Lukács perde todas, porque além de não saber fazer política, além de não saber fazer disputas no interior de um aparelho burocratizado como são os partidos comunistas, além de não ter conhecimento de como é que as coisas são, ainda não tem o apoio de Moscou, então não tinha a menor chance de ganhar, tá certo? Então ele, se você olhar do ponto de vista histórico, o que ele está defendendo não é uma coisa maluca, não é uma coisa que não tinha sentido, mas não tinha a menor viabilidade política de se tornar a linha dirigente do partido ou da Terceira Internacional naquele momento. E o resultado disso, então, é que ele escreve um documento defendendo as posições dele, chama Teses de Blum, porque o nome de guerra dele era Blum, né? E as teses de Blum são derrotadas, são criticadas em congresso da Terceira Internacional, tá certo? E nesse momento, ele vive ele vive também um momento pessoal muito complicado,
que o Bela Kun volta para Moscou e deixa Lukács como clandestino para organizar o Partido Comunista Húngaro na clandestinidade, em Budapeste. Bom, o Lukács era uma figurinha conhecida em Budapeste, tinha, né, feito peças de teatro, escrito, né, e Budapeste desse tamanho, hoje é desse tamanho, naquele momento era assim, tá certo? Então, como é que o cara desse vai ficar clandestino, andando nas mesmas ruas que ele sempre andou? Percebe? Na verdade, o Bela Kun deixou ele lá para a polícia pegar e matar o Lukács, essa era clara, né? E para vocês terem uma ideia de uma situação era complicada, um belo dia, o chefe da polícia procurou o pai do Lukács no banco e falou para ele, ó, diga pro seu filho não dormir aqui, senão ele vai ser preso, porque a gente sabe, entendeu? Era nesse nível a coisa, né? E ele então tá com esse problema, tá certo? E ele tá perdendo a disputa no interior do Partido Comunista e já tinha perdido lá em Moscou, e numa situação muito complicada, ele consegue que Moscou autorize ele a continuar a organização do Partido Comunista Húngaro na clandestinidade, mas a partir de Varsóvia, e não em Budapeste. Então ele vai para Varsóvia. Nesse momento a Hungria também tem um governo profundamente reacionário conservador, e o chefe da polícia é diretamente ligado ao chefe da polícia húngara. E o Lukács acha que ele vai ser assassinado em Varsóvia. Ele pede autorização para a polícia húngara para começar a carregar um revólver. Claro que a polícia húngara não autoriza. Ele começa a carregar um revólver e os problemas começam, tá certo? Porque ele é preso uma vez com um revólver, começa a dar problema, né? O governo austríaco decide iniciar um processo de expulsão dele para a Hungria, que seria literalmente condená-lo à morte, tá certo? E nesse momento ainda, o Bela Kun está em Moscou, controlando todo o dinheiro que é mandado de Moscou para Varsóvia para ajudar o Partido Comunista Húngaro em Budapeste. O dinheiro não chega, tá certo? O Lukács começa a denunciar o Bela Kun, dizendo que o Bela Kun está se apropriando de verbas que era para o partido. Vocês imaginam o nível de rolo que ele está se metendo, tá certo? Enquanto isso está acontecendo, veja, está amadurecendo na Europa a situação política que vai dar origem ao nazifascismo, né? Aí 22 o Mussolini lá na Itália, tá certo? E 31 o Hitler começa. Então, veja, nesse momento histórico você tem também um processo de a Revolução Europeia entra num processo de recuo evidente e claro, tá certo? A Revolução Alemã é derrotada em 22, então você tem um processo de recuo claro, e o resultado disso é que o nazifascismo começa a se expandir para valer, né? E o Lukács começa a perceber que a situação está ficando muito tensa e que o local que vai ter o combate decisivo vai ser em Berlim, vai ser na Alemanha. Ele começa então a se ligar cada vez mais com os debates em Berlim, começa a frequentar cada vez mais o Partido Comunista Alemão, tá certo? De uma forma cada vez mais próxima, e ele começa a se transformar, ou ele se propõe, né? Começa a escrever cada vez mais na revista teórica da Terceira Internacional, que chamava Impracur. E ele começa a discutir desde as peças do Brecht até, tá certo, a política de frente que a Terceira Internacional está implementando, até a ascensão do Hitler, o que é o fascismo, e ele começa a ser um cara muito frequente, tá certo, os artigos dele muito frequentes, etc. E nesse momento, o que tem de mais interessante que vale a pena contar com vocês é a relação com o Brecht. É muito, muito legal. Veja, o Lukács tem uma avaliação muito positiva de uma parte da obra do Brecht, uma avaliação muito, muito negativa de outra parte, tá certo? Ele acha que o Brecht tem peças de teatro e poemas de primeiro nível e tem coisas muito ruins. E ele escreve isso, tá certo? É uma coisa pública, ele não tem, né? Ele não está criticando o indivíduo, está discutindo a obra, tá certo? E o Brecht, claro, tem divergências profundas com o Lukács. E começa um debate entre eles que é muito interessante, porque os dois têm uma concepção de arte que, apesar de ser muito similar, é muito distinta. Ambos entendem que a arte tem um papel importantíssimo no processo de humanização da própria humanidade, de superação das desumanidades que a própria humanidade produz. Os dois concordam com isso. Mas como isso vai ser feito? Lukács vai defender a função da obra de arte é promover uma profunda emoção, que ele vai chamar de catarse estética, ele pega isso de Aristóteles. Promover uma catarse estética tão profunda, uma emoção tão profunda, que quando o indivíduo volta para a vida cotidiana, ele não consegue mais sentir a vida da mesma forma, não consegue mais sentir o mundo da mesma forma. E na medida em que ele está sentindo o mundo mais intensamente, mais humanamente, claro que a concepção de mundo dele se altera no sentido de uma maior humanidade. Essa é a tese do Lukács. O Brecht vai dizer, de forma nenhuma, o que a obra de arte tem que fazer é provocar o raciocínio no receptor da obra de arte. Você tem que provocar um distanciamento para o cara de longe, tá certo? Analisar e compreender a situação.
E todavia, veja, o que o Brecht faz nas grandes obras de arte dele, principalmente nas peças de teatro, é promover uma enorme catarse estética, que o Brecht interpreta como distanciamento, e o Lukács diz, não, isso é que eu chamo de catarse, tá certo? Então tem um debate entre eles interessantíssimo. E naquele clima, veja, no período da ascensão do nazifascismo, não por acaso, tá certo? Tem relações históricas profundas por aí. É também a ascensão do stalinismo. Eu não estou defendendo aqui a tese do totalitarismo, longe disso, tá certo? Não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem um processo histórico da reconstrução das relações de dominação do capital na União Soviética, que tem a ver com a crise do capital a partir de 29, você tem um processo histórico, tá certo? O Messages discute isso legal para Dedéu, eu conheço isso muito en passant, muito tangencialmente, tá certo? Mas, veja, nesse mesmo momento que está tendo ascensão, tá certo, no nazifascismo, você tem a ascensão do stalinismo, e no interior da Terceira Internacional e dos partidos comunistas, você tem uma vida cada vez mais burocratizada, portanto, uma luta interna, que é cada vez menos do ponto de vista, vamos dizer assim, do conteúdo político e ideológico, e cada vez mais pela briga de posição, briga burocrática de posição. Sabe, a briga de departamento nas nossas universidades, tá? Multiplique isso por 100 e coloque quem tem de fato poder de vida e morte, e tem poder, tá certo? E tem dinheiro e tem um aparato de poder. É isso, tá certo? Vai virando uma loucura. E aí, claro, começa todo um processo de intriga. As facções começam, uma se apropria do Lukács, outra do Brecht, começam a transformar um inimigo do outro, e eles não se conheciam. Aí tem um encontro muito interessante deles em Berlim, num café que ainda existe hoje em Berlim, mas virou, tá certo? É um café Moscou, que é quase em frente ao Cine Internacional, Internacional Kino, logo atravessando a rua. Eles se encontram, né? Se conhecem, os dois, óbvio, tem uma admiração muito grande pelo outro, e os dois se prometem, olha, nós não vamos deixar eles nos intrigarem, tá certo? Nós vamos debater, mas não vamos deixar eles nos intrigarem. Eles se encontram poucas vezes na vida depois. Né? Quando a ascensão do Hitler se torna uma coisa inevitável, e ser comunista em Berlim de fato é risco de vida, o Brecht decide para a Dinamarca e depois para os Estados Unidos, e o Lukács decide para Moscou. Claro que isso tem uma concepção e uma posição política, tá certo? Olha, a luta decisiva contra o fascismo vai se dar em Moscou, eu vou estar lá, tá certo? E o Brecht dizendo, olha, Moscou não é o melhor lugar para a gente estar, tá certo? É melhor a gente ir, tá certo, para os Estados Unidos. Diz o Lukács que tinha aí também a ver com a questão dos direitos autorais. Indo para Moscou, ele perderia os direitos autorais, e ele indo para os Estados Unidos, ele manteria os direitos autorais. Então tinha algo também aí que tinha um certo peso, tá certo? É com os direitos autorais que ele vai depois fazer o que ele fez no restante da vida, que não é uma coisa desprezível, pelo contrário. Então veja, bom, aí esse debate foi todinho publicado. Tem uma publicação, o David Pike publicou nos Estados Unidos há um ano atrás, chama Lukács e Brecht, ou Brecht e Lukács, tá certo? A história de um debate, tem a correspondência entre eles, tem os artigos que foram publicados naquela sequência. Eu acho que tem uma edição francesa também, no Brasil nunca foi publicado, mas é um debate interessantíssimo, tá certo? Interessantíssimo. Pra vocês terem uma ideia, quando o Brecht morreu, já na década de 50, o Brecht pede, ele fica muito doente, pede para o Lukács ir fazer o discurso no túmulo dele. E Lukács vai, tá certo? Então, e tá lá, não sei se vocês sabem, o Brecht está enterrado a 20 metros do Hegel, no mesmo cemitério do Hegel, tá certo? É uma coisa muito emocionante, né? Você vai lá, tem o Hegel, até hoje tem um copinho do lado do túmulo do Hegel, todo mundo que vai lá coloca uma caneta. Vocês sabem essa história? Veja, faz isso, então vocês forem ver o túmulo aqui, vocês não levarem uma caneta, vocês vão pro inferno assim, tá certo? Nem passam pelo julgamento de São Pedro, tá certo? Veja, tem uma tradição que vem de longa data, eu acho que vem da Idade Média, que é toda vez que um intelectual faz um trabalho acadêmico sério, os outros intelectuais, em reconhecimento, lhe dão uma caneta. Normalmente é a caneta com que se trabalha, tá certo? Então, você colocar a caneta no túmulo do Hegel é reconhecer a importância do bandido para a nossa humanidade, tá certo? Então é muito bonito, você chega lá, tem sempre o copinho, várias canetas Bic, de vez em quando tem uma boa caneta tinteiro, sabe? É como visitar o muro dos comunardos em Paris, lá no Père Lachaise. Você chega lá, sempre tem alguém, tá certo? Que junto com você tá com umas lagriminhas correndo, emocionado, né? O túmulo da Laura Lafargue, do Lafargue atrás, né? Os que morreram na resistência contra o nazismo ali, tá certo? O muro dos comunardos, é lindo, né? Toda vez que eu nunca cheguei lá que não tivesse alguém para falar, puxa, que coisa, você é aqui, você é de onde? Nunca, tá certo? É uma coisa muito emocionante, com Hegel também. Então veja,
bom, então tem esse debate que é um debate do ponto de vista teórico, tá certo? Muito importante para a história da estética, é um debate muito importante. Obviamente isso contribui para tornar Lukács um pensador conhecido no mundo inteiro, lido no mundo inteiro, passa a ser mais uma vez um texto de contribuição, aquelas coisas todas. E aí, veja, vem a Primeira Guerra Mundial e o Lukács fica numa situação terrível, porque do ponto de vista político, eu vou dizer alguma coisa que os lucachianos em geral não concordam, mas eu acho que tem uma certa racionalidade, mas leve em consideração que o Zé Paulo, por exemplo, não concordaria nunca, entendeu? Provavelmente o Messaros também não concordaria, ou concordaria com muita reserva, o Tertuliano não concordaria, o Guido Aldrini não concordaria, tá certo? Mas se vocês pegarem do ponto de vista político, estritamente político, o Lukács concordou com todas as teses fundamentais que o Stalin defendeu, todas. O socialismo só país, tá certo? Que o socialismo ia ter mercado, que o socialismo ia se dar pelo fortalecimento do Estado, tá certo? Que aquele tipo de partido, aquele tipo de Estado eram de fato o Estado socialista, né? Que aquela forma de organizar a produção da União Soviética era de fato a produção socialista, era aquilo que ia fazer a transição ao comunismo, né? E o Lukács vai defender na ontologia que mesmo quando a gente chegar na sociedade comunista, ainda assim vai ter lá valor de troca, vai ter mercado, percebe? Isso, a meu ver, é uma ruptura muito séria com o Marx, né? O Marx jamais pensou numa coisa dessa. Mas do ponto de vista não estritamente político, se vocês pegarem do ponto de vista filosófico, do ponto de vista histórico, o Lukács nunca foi stalinista, né? Tudo aquilo que vai se transformar para o Lukács vai chamar de marxismo vulgar, aquele economicismo, aquele mecanicismo brutal, aquela simplificação de todas as questões históricas mais sérias, aquele rebaixamento do critério estético, ético, tá? O Lukács nunca concordou com isso. Então o Lukács está em Moscou numa posição extremamente difícil, porque ao mesmo tempo ele apoia o Stalin, tá certo? Por exemplo, em todas as disputas que o Stalin teve dentro da Terceira Internacional, contra o Bukharin, contra o Znoviev, contra o Kamenev, contra o Trotsky, o Lukács apoiou o Stalin sem dúvida alguma, tá certo? Vale dizer que enquanto estava vivo, o Gramsci também. Tá certo? Mas ele não teve dúvida. Mas quando chega do outro ponto de vista, do ponto de vista filosófico histórico, ele é um oponente feroz. E o resultado disso é que ele começa a ser perseguido pelo próprio stalinismo, numa situação que para ele é muito difícil de se defender, porque as críticas que ele faz são críticas do ponto de vista filosófico, estéticas, históricas, de economia política, de economia marxista, tá certo? Mas ele não pode, ele não discorda do que o Stalin está fazendo do ponto de vista político, né? E mais, ele está convencido que a derrota do fascismo vai ser feita na União Soviética pelo Stalin. E que, portanto, a manutenção do Stalin é fundamental para se superar o fascismo e caminhar em direção a uma sociedade socialista universal, comunista, etc. Então ele ainda via no Stalin digamos assim, esse impulso estratégico, tá certo? Essa pulsão estratégica em direção à sociedade comunista, emancipada. Mas lembra, o comunismo e a sociedade emancipada pelo Lukács não é exatamente aquela que a gente vai ter na crítica ao programa de Gotha, tá certo? Depois, se vocês quiserem mais para frente, a gente pode voltar com mais detalhes sobre isso. O resultado, então, é que o Lukács é um stalinista que o stalinismo detesta. E quando o stalinismo detesta, normalmente você vai preso. E ele vai. Tá certo? Ele passa 3 ou 4 meses preso na Lubyanka, que é a prisão política em Moscou. Ele não chega a ser torturado, mas ele é interrogado intensamente, tá certo? E o filho dele mais velho, Yanossi, é mandado para um campo de concentração stalinista na Sibéria. O menino passa momentos terríveis, decide se suicidar uma noite, tira toda a roupa, pula por uma janelinha pelado na neve para morrer de frio, tá certo? E não morre de frio, mas perde todo o movimento do braço, com o braço aleijado o resto da vida. Uma tragédia, tá certo? Pra vocês terem uma ideia, teve uma noite que o Lukács tinha certeza que ia ser preso, ele pegou todos os livros que ele tinha de Zola, Balzac, tá certo? Flaubert, né? do Thomas Mann, tá certo? Todos os grandes ocidentais, ele coloca num saco, 2 sacos, eles vão para a margem do rio Moscou e jogam os livros no rio, porque com medo de ser preso, de ter literatura, tá certo? Burguês ocidental no seu apartamento, né? E depois, no final da vida, ele vai ter uma entrevista, eu conto para vocês sobre isso mais para frente, mas ele vai dar uma entrevista e pergunta para ele, por que você não morreu em Moscou? Por que não te... Ele falou, entre outras coisas, meu apartamento era tão ruim que nenhum burocrata do partido queria. Porque senão eu era capaz de me prender para pegar o apartamento, né? Então ele vive momentos muito duros em Moscou, tá certo?
E nesse momento ele decide escrever duas grandes obras, quer dizer, viraram grandes duas obras, não decide fazer, né, mas ele vai escrever um livro cuja finalidade é mostrar como o Hegel é fundamental para o Marx, como não dá para a gente pensar o Marx simplesmente como ruptura e negação com o Hegel, que tem uma ruptura e uma negação, é óbvio, mas não é só isso, entendeu? E ele então vai escrever um texto que é lindíssimo, que parece que a Boitempo deve publicar, segundo as fofocas. Se vocês quiserem eu conto, tem fofocas aí, né? Nossa relação com a Boitempo, minha principalmente, é muito complicada há muitos anos, mas é que agora que a gente publicou a ontologia, aí está mais complicado ainda, tá certo? Teve uma disputa internacional aí, complicado. Mas enfim, depois eu conto, pessoal, essa fofoca é boa, mas na hora do café, fofoca, tá certo? Então, aí, enfim, ele escreve o Jovem Hegel e ele não consegue publicar o Jovem Hegel depois que termina a Segunda Guerra em nenhum dos países ligados à União Soviética e nem na União Soviética. Normalmente, os textos deles eram publicados na Alemanha Oriental, que era vamos dizer assim, dos países stalinistas, que tinham partidos stalinistas, era aquele que ele tinha melhor circulação, que era um pouco mais light, tá certo? Ele publicou muita coisa lá na Alemanha Oriental, mas ele não consegue nem essa vez publicar o Jovem Hegel. Vai sair pela primeira vez numa editora suíça. E depois, bom, vai ser traduzido, tal, virou um classicão. É um estudo sobre Hegel maravilhoso. Veja, ele está namorando o Hegel desde que tem 19 anos de idade, tá certo? Ele vem cultivando essa discussão com o Hegel, lembra? Eu pulei, não falei história de consciência de classe. Se tiverem interesse, eu volto depois, tá certo? É naquele momento, um pouquinho anterior à tese de Bloom e tal, tá certo? Então, deixa eu terminar essa história e eu volto, tá certo? Mas então ele escreve o Jovem Hegel e ele escreve o texto, que é o texto que ele diz, é o meu texto de combate da Segunda Guerra Mundial. Eu não peguei uma metralhadora, mas eu escrevi um livro, que é A Destruição da Razão. E a destruição da razão é o seguinte: como é que é possível um país que tem Goethe, que tem Beethoven, que tem Hegel, como é que esse país pode dar origem a um Nietzsche, um Heidegger e um Hitler? Tá certo? O livro é uma maravilha. Ele faz um estudo do desenvolvimento da filosofia alemã, mas da filosofia ocidental, mas da filosofia alemã em particular, e de como o desenvolvimento daquilo que o Marx, lá nos anos 1840, 1850, vai chamar da miséria alemã, do atraso histórico da Alemanha, como que isso vai resultar numa concepção de mundo, como isso vai resultar no imperialismo atrasado, que gera como ideologia uma concepção de mundo irracionalista, que começa a se explicitar claramente em Nietzsche, que ganha densidade em Heidegger e que ganha expressão política em Hitler. É incrível o livro, tá certo? O livro é uma maravilha, tá saindo a primeira tradução brasileira, tá saindo pelo Instituto Lukács de Maceió o ano que vem, tá certo? Numa edição de língua, etc. A Esther Weissman tá fazendo a revisão da tradução, deve sair uma belíssima, tá certo? Se espera uma belíssima tradução, vai ser a primeira publicação em português. Qual que é o nome do livro? A Destruição da Razão, que também é chamado do Assalto à Razão. Tá certo? Tem as duas traduções para o Exército, que é em alemão. Mas o livro tem um gravíssimo problema, tá certo? É ao mesmo tempo um elogio mais rasgado que o Lukács jamais fez ao Stalin. E tem uma barbaridade o que ele diz, tá certo? Quando alguns anos atrás, que a gente estava discutindo se publicava ou não a destruição, eu não faço parte do Instituto Lukács. Eu fiz parte e não faço mais. Como tudo na academia tem racha, tá certo? Então eu não faço mais. Mas naquele momento que a gente estava discutindo, era muito engraçado, porque eu falava, pessoal, eu acho que a gente tem que ir brincando, óbvio, né? Eu falava, a gente tem que entender que essa tradução é um ato político, então a gente tem que fazer uma edição política. Vamos tirar algumas frases, dizer que foi a CIA que colocou, entendeu? E a gente encontrou o manuscrito que finalmente... Porque o que ele fala, pessoal, é uma barbaridade completa, tá certo? Mas se a gente tirar essas frases que ele diz e elogio ao Stalin, o livro é uma maravilha, tá certo? Agora, é uma bela expressão do que ele estava vivendo em Moscou naquele momento, tá certo? Ele está dizendo, eu não concordo nada disso e todavia eu apoio isso tudo. Tá certo? De fato, é uma situação política, ideológica, teórica extremamente complicada. É que ele consegue, de alguma forma, navegar. Então, a gente faz um parênteses voltar à história de consciência de classe. Veja.